Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém? Então vamos abrir a Bíblia, já que os irmãos estão de pé e bem dispostos. Amém? Quero ler com vocês na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 10. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4. Quantos irmãos procuram? Quero louvar a Deus pela oportunidade de mais uma vez ser um ministro de Deus para o coração dos irmãos. Obrigado ao pastor Dirceu. Que Deus continue nos abençoando. Quero trazer uma palavra de ensino e muito importante para a igreja. Os irmãos encontraram? Então vamos ler a palavra de Deus. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também, vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, ou bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pode se assentar. O Gabriel pode deixar o texto para nós, por gentileza. Lá no 10, Gabriel. Meus irmãos, que bom ver vocês aqui, ver a igreja em um bom número na quarta-feira. Deus seja louvado por isso. E eu quero, antes de qualquer coisa, perguntar a você que está me ouvindo a seguinte pergunta: se estiver ao seu alcance, poder fazer a obra de Deus, poder fazer algo no reino de Deus, você irá fazer? Sim ou não? Vou perguntar de novo: se você pode, está ao seu alcance fazer a obra de Deus, você fará ou não fará a obra do Senhor? Sim ou não? Sim. Amém. É isso aí, povo de Deus. E é sobre essa pergunta que eu quero falar com vocês, porque o capítulo que nós acabamos de ler, os versículos 10 ao 20, eu quero aqui nesses versículos responder essa pergunta: como que a igreja de Filipos e o apóstolo Paulo cooperaram juntos, fazendo o que estava ao alcance deles para a expansão do Evangelho. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Filipenses, preste atenção aqui, lá no comecinho, Paulo diz para nós aonde ele estava. Aonde Paulo estava? Alguém lembra aqui, sabe um pouquinho de Bíblia? Paulo estava preso. Paulo estava no cárcere em Roma. E ele conta ali que a prisão dele também contribuiu para o crescimento do Evangelho.
E a igreja de Filipos cooperou com esse crescimento também. E nos versículos que acabamos de ler, Paulo ele mostra isso. Como que aquela igreja ajudou o apóstolo Paulo? De que maneira? Quais foram as atitudes? O que eles fizeram que cooperou para o crescimento da igreja, para o avanço do reino de Deus na face da terra. E quando nós lemos o versículo de número 10, Paulo ele conta e revela aqui nesse texto a sua alegria. A alegria de que aquela igreja tinha o apóstolo Paulo em alta conta. Ele chega a dizer que finalmente aquela igreja pôde ajudá-lo. E quando nós lemos essa palavrinha no versículo de número 10, finalmente, não é porque a igreja de Filipos se atrasou na ajuda ao apóstolo Paulo. Se a gente estudar a fundo o contexto, a gente vai ver que duas foram as situações que impediram que a igreja de Filipos ajudasse com antecedência o ministério do apóstolo Paulo. Uma delas, não tinha alguém de confiança para enviar uma oferta missionária. E a segunda delas, é o que está descrito em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 e 2, era por causa de um momento de pobreza daquela igreja. Então, quando eles não tinham condições, por não ter condições financeiras, e por não ter uma pessoa de confiança para enviar uma oferta para Paulo, onde ele estava pregando o evangelho, eles não puderam fazer. Mas a Bíblia vai dizer, e Paulo vai nos contar aqui, que mesmo que, entre aspas, atrasados, eles em nenhum momento deixaram de pensar no apóstolo Paulo. No final do versículo 10, você vai ver, dependendo da tradução de cada um dos irmãos, expressões do tipo, na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, ou vocês estavam atentos, vocês já se interessavam, ou então, pois já vos tinhas lembrado. Dependendo da tradução que você tem aí em suas mãos. O que Paulo está dizendo é que mesmo que eles não tivessem mandado a oferta antes, eles em nenhum momento se esqueceram do apóstolo Paulo. Eles tinham o apóstolo Paulo em suas memórias, em suas orações, em suas reflexões. O interesse em ajudar o apóstolo Paulo continuava ali. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? É que nós devemos, assim como esta igreja, quando o assunto é cooperar para o crescimento da igreja do Senhor Jesus, é estar atento. Todos vocês, todos nós devemos estar atentos à necessidade da igreja, à necessidade da congregação e até mesmo à necessidade do nosso próximo. Independente, eu quero que você grave bem isso no seu coração, independente se você pode ou não pode ajudar nesse momento. Porque tem gente que pensa assim, hoje eu não posso, estou trabalhando muito, ou não tenho condições financeiras de ajudar como eu gostaria, e por isso fica alheia a necessidade dos irmãos. Se nós quisermos com que o evangelho seja pregado, a igreja continue crescendo e prosperando sobre a face da terra, vai ser importante isso aqui, cada um de nós, como membros de um único corpo, ter essa noção, ter essa atenção com a necessidade da igreja. E eles tinham isso. Quando finalmente eles enviaram a oferta para o apóstolo Paulo, a gente vai ver no versículo de número 14, que o ato de fazer isso, de enviar uma oferta missionária para o apóstolo Paulo, que estava preso na cidade de Filipos, Paulo vai dizer o seguinte, que eles se associam com o apóstolo Paulo, que eles ali tomam parte dos sofrimentos e das aflições do servo de Deus, porque isto é fazer a obra de Deus. Não dá para fazer a obra de Deus apenas sentado, assistindo os cultos. Você não consegue fazer a obra de Deus apenas no YouTube, assistindo belas pregações. Não dá para fazer a obra de Deus dessa maneira. Mas quando você se associa de alguma maneira, quando você se envolve, quando você se junta, quando você soma forças, é aí que você pode e tem condições de fazer a obra do Senhor. Paulo está elogiando aquela igreja porque eles fizeram isso, eles se associaram. Não é apenas ver a necessidade,
é também se envolver, é também se comprometer, é também ficar inteirado com os assuntos da igreja. Ora, nós temos muitos trabalhos na igreja, e a igreja, durante 365 dias, faz muitos trabalhos e serviços em prol dos necessitados, em prol da sua vida, em prol do nosso crescimento espiritual. E eu quero convidá-lo, se você tem esse interesse de fazer a obra de Deus avançar, a se envolver um pouquinho mais. É muito lindo quando a gente está no final do ano, na nossa confraternização, e todos sabem muito bem disso, que eu sou um dos mais afeitos às nossas confraternizações. Eu brinco, eu me divirto, eu pulo, eu jogo bola, fica até os últimos, mas que bom seria se todos os irmãos que estão conosco na confraternização no fim do ano, estivessem ao longo do todo o ano, se envolvendo de alguma maneira na obra do Senhor. Quando Paulo diz isso, observe como ele termina o versículo. Vocês se associam, vocês se comprometem, vocês tomam parte do que Paulo está falando? Das bênçãos, da bonança, das vitórias, das conquistas? É isso que está no versículo 14? Não. Mas Paulo diz, das minhas aflições, ou dependendo da tradução, dos meus sofrimentos. E quando Deus olha para pessoas assim, irmão, como tinha aqui na igreja de Filipos, uma igreja que não era muito rica, a igreja vizinha deles de Tessalônica era mais próspera, mas a igreja de Filipos, ela tinha momentos assim de muita dificuldade, de adversidade, mas mesmo assim, estavam envolvidos, pastor, comprometidos no avanço do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora no versículo de número 15, Paulo vai nos contar uma outra coisa, e eu estou falando sobre como a igreja de Filipos contribuiu para o crescimento do evangelho. Paulo vai dizer a esta igreja, em uma forma de elogio, que dentre todas as igrejas, guarde bem isso, meu irmão, dentre todas as igrejas que Paulo e o seu ministério conseguiu plantar, apenas uma igreja, apenas uma, chegou um dia ao pé do ouvido do apóstolo Paulo e disse assim: Paulo, a gente quer saber como podemos te ajudar, como é que a gente faz para que esse negócio que você pregou para nós, essa maravilha de Deus que nós estamos vivendo, a graça do Senhor, o evangelho de Jesus, possa alcançar outros povos. Sabe, Paulo, que esse negócio tão bom, tão gostoso, tão maravilhoso, possa ir adiante, possa cruzar fronteiras, alcançar pessoas que nunca antes ouviram tamanha maravilha. Como é que a gente faz para ajudar, Paulo? Certamente alguns disseram: a gente quer ajudar, mas eu tenho o meu trabalho, eu tenho os meus negócios, a minha família, eu tenho meus envolvimentos aqui, mas eu não quero deixar de participar disso. Eu quero poder cooperar com o seu ministério. Você já parou para pensar nisso, irmão? De tantas igrejas que o grande missionário Paulo plantou, e não foram poucas, uma igreja só, apenas uma, pastor, se interessou neste assunto, em compartilhar, num assunto que a Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse. Esse assunto a Bíblia não fala uma, duas vezes apenas. Existe uma série de versículos e textos que a Bíblia fala sobre dar e receber, mas de todas as igrejas que Paulo plantou, só uma tinha interesse nesse assunto. E Paulo elogia essa igreja, Paulo fala bem dessa igreja. Sabe o que fazia essa igreja de Filipos ser a única? Dentre todas que o apóstolo Paulo plantou durante o seu ministério, era a sua generosidade. A igreja de Filipos era generosa. E quem estuda a Bíblia sabe que Deus sempre contou com a minoria. A igreja de Filipos não era a maioria, era uma igreja pequena, dentre tantas que Paulo plantou, era a única que tinha interesse em abençoar o ministério de Paulo. Para fazer um contraste para vocês, a igreja de Tessalônica, como eu disse aqui, que era mais rica, nunca mal ajudou o apóstolo Paulo, a ponto de Paulo escrever que quando esteve com eles, fez questão
de enquanto pregava o evangelho e dava sua vida em prol do evangelho, ele trabalhava também construindo tendas, para não ficar pesado a nenhum dos irmãos e para que nenhum falasse que o apóstolo Paulo era mercenário ou coisa semelhante. Ele pregava de dia, ou melhor, trabalhava de dia e pregava ao fim do dia. Trabalhava de dia e pregava ao fim do dia, para não ficar pesado a ninguém. Mas a igreja de Filipos era única, porque era generosa. Além de generosa, observe no versículo 16 que esta igreja ajudou o apóstolo Paulo mais de uma vez. Só aqui Paulo fala de pelo menos 2 vezes que eles ajudaram enquanto Paulo estava em Tessalônica. E por que Paulo fala em Tessalônica? Porque dentre tantos lugares que Paulo já esteve e que a igreja de Filipos mandou oferta missionária para a vida do apóstolo, a de Tessalônica era mais perto. Mesmo pertinho, pastor. A igreja estava preocupada. Será que Paulo precisa de alguma coisa? Será que Paulo está se vestindo bem? Será que Paulo está se alimentando bem? Será que Paulo está com tudo certo? Está com tudo em dia? Não está precisando de alguma coisa? E lá ia a igreja de Filipos, mandava alguém, e de repente chegava na casa de Paulo, ou na tenda de Paulo, um pouco de comida, um pouco de dinheiro, ou uma roupa nova. A igreja de Filipos cuidava de Paulo, e não fez isso uma vez só, fazia isso continuamente. E agora eu quero que vocês redobrem a atenção aqui, porque o que eu vou dizer aqui, através desse texto, é muito poderoso. E eu peço a sua atenção. Aqueles ou aquelas que aplicam estes princípios. Quais princípios? O princípio da generosidade contínua e principalmente com relação à obra de Deus, elas entram em outro nível espiritual, em um outro terreno, que é o que Paulo fala no versículo seguinte. Bota para nós ali, versículo de número 17. Olhe para cá, meus irmãos, para você nunca mais se esquecer. Não que eu procure dádivas. Paulo está dizendo, não é o meu interesse a oferta de vocês. Ainda que Paulo usufruísse disso, ou melhor, Paulo não tinha em mente isso como prioridade. Eu não tenho como prioridade receber dádiva de vocês, por pregar o evangelho, ou por plantar a semente do evangelho em vocês. Mas procuro fruto que cresça para a vossa conta. E eu fui pesquisar o que Paulo está dizendo, porque eu não entendi de imediato, pastor. E fui procurar, essa tarde fiquei procurando, pesquisando, abrindo o dicionário, fechando o dicionário, para entender o que Paulo quer dizer aqui. E a palavra fruto no grego, ela é comumente utilizada no sentido de juros e um investimento. É como que se aquela igreja tivesse abençoando o ministério de Paulo, ofertando na vida de Paulo, e aquilo é como um investimento, como um crédito, que quando lhe for pago, lhe será pago com juros. Você não entendeu, irmão? Aqueles que não são a maioria, porque a igreja de Filipos aqui era a minoria, que aplicam isso em suas vidas, o princípio da generosidade, e faz isso continuamente, não faz isso uma vez só, mas tem isso como um princípio de vida, irmão. É como se ele abrisse uma conta diante de Deus. E o que eu estou falando aqui não é besteira, procure o sentido dessa palavra. Eu sei que todos aqui, ou a grande parte, tem uma conta no banco, geralmente mais de uma, e você tem lá as contas no seu banco. E quando você tem uma conta no seu banco, você sabe, você coloca dinheiro, se tiver sobrando uma coisa ali, você investe, você aplica, você tem uma série de opções, e você faz a manutenção da sua conta, você olha como é que ela está, esse mês eu posso gastar mais, esse mês eu posso gastar menos, e todo mundo faz essa manutenção, todo mundo está a par da sua vida financeira. Se não tiver, misericórdia, que Deus te ajude, né, a pagar as contas no final do mês. Mas eu acredito que todo mundo está a par da sua situação financeira, né, pastor? Sabe como estão as coisas. Agora eu pergunto para você, você sabe como está a sua conta espiritual diante de Deus?
Paulo está ensinando aqui, irmão, que quando você oferta, quando você ajuda, quando você coopera, quando você investe na obra de Deus, você está fazendo um depósito diante do Senhor. Você está contribuindo para o crescimento do Evangelho de Cristo na terra. Você está fazendo com que a igreja continue crescendo, prosperando, avançando. E essa conta você vai ali, todo dia ou todo mês você vai contribuindo. E essa conta, quando for paga, será paga com juros. Você perdeu de dar glória a Deus. Um dia Jesus tirou uma dúvida de Pedro. Pedro disse o seguinte: ó Jesus, a gente deixou tanta coisa por ti, casa, pai, mãe, propriedades, um bocado de coisa. Jesus olhou para ele, eu imagino que Jesus sorriu. Jesus sabia do que estava falando. Jesus disse para Pedro: Pedro, ninguém que tenha deixado isso tudo que você deixou, não tem nenhum que tenha feito tudo isso, que não vai receber na terra 100 vezes mais. Vou repetir, que vai receber na terra 100 vezes mais, vírgula, com perseguições, sim, com dificuldades, com aflições, e além de tudo isso, um prêmio que é incomparável, a vida eterna. Tem gente que não entende isso. Eu estou até agora me lembrando de Eclesiastes capítulo 11, que a Bíblia é um livro de tanta sabedoria, irmão, que quem não lê a Bíblia não sabe o que está perdendo. Aliás, como está no começo do ano, eu quero, além de te incentivar a ser mais generoso, a ser um contribuinte da obra do Senhor, a ser um voluntário na obra do Senhor, a você também ser um leitor da palavra, porque se você não é, você está perdendo bênçãos, e você nem tem noção do tamanho dessas bênçãos que você está perdendo, quando você não medita na palavra de Deus. Porque Eclesiastes capítulo 11, o sábio Salomão vai dizer: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e até com 8, por quê? Porque tu não sabe o mal que pode vir sobre a terra. Olha a sabedoria de Salomão, pastor. Salomão não diz assim: ó, quando você tiver muito, dá uma de esperto, guarda tudo, fica na moita, não conta para ninguém que você tem muito. Salomão não faz isso. Salomão diz ao contrário: olha, quando você estiver bem, quando as coisas estiverem fluindo na sua vida, o dinheiro estiver entrando na sua conta, faz um negócio que você vai ver e não vai se arrepender. Reparte, divide, lança o teu pão sobre as águas. Você não sabe o dia que pode vir amanhã. É claro que Salomão tinha em mente aqui algo tremendo. Ele sabia, e ele sabe o poder, por exemplo, de uma amizade, de quando você planta na vida de alguém, quando você investe na vida de alguém, quando você ajuda as pessoas. E eu não tenho dúvida disso, que quando o dia ruim vem para essas pessoas que têm o costume de ajudar, Deus não desampara. Porque há um outro texto da palavra de Deus que diz que aquele que dá ao pobre, ele faz o quê? Ele empresta a Deus. Tem mais um monte de gente que perdeu de dar glória a Deus aqui. O que Paulo está dizendo aqui, irmão, é que quando você passar por uma adversidade, preste bem atenção disso. Deus vai dar uma olhadinha na tua conta. Ele vai ver: será que ele tem uma conta comigo? Porque o sol, a Bíblia diz, nasce para o justo e para o injusto. Todo mundo passa adversidade, quem é crente, quem não é crente, quem é rico, quem é pobre, todo mundo passa por dificuldades. Há dias difíceis preparados para todos nós. Só que tem um detalhe: tem gente que tem uma conta com Deus, e tem gente que não tem conta nenhuma com Deus. Tem gente que tem crédito com os céus, tem gente que fica devendo e não paga. Agora, quem tem crédito com Deus, fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo, mas fica tranquilo mesmo, que Deus há de te ajudar em tempo oportuno. Um dia Cornélio ofertava, dava esmola para aqueles que mais necessitavam, estava sempre ajudando, e ele ouviu a voz de Deus, e Deus falou: ô Cornélio, fica tranquilo, porque aqui no céu eu tenho um memorial, eu tenho tudo contado direitinho, tudo que tu está fazendo está diante de mim. Sabe por quê? Porque Cornélio tinha uma conta com Deus. É isso que Paulo quer que você entenda nessa noite. Que quando nós fizemos isso, irmão, além de nós estarmos contribuindo para o avanço do Evangelho, a gente tem uma conta com Deus. E o nosso Deus paga com juros. Agora escute bem o que eu vou lhe dizer. Ofertar na obra de Deus não é método de enriquecimento financeiro.
Não é isso que eu quero dizer para você. Ofertar na obra de Deus é entrar em um nível que muita gente acha que é apenas um nível material. Eu vou ofertar para o pastor pagar a conta de luz no final do mês. Eu vou contribuir para lá no final do mês, está tudo pago, as contas da igreja, quem faz a zeladoria, o som, tudo que a igreja compra. Quem oferta apenas pensando nisso se engana. Porque quem contribui, quem oferta, quem dizima na obra do Senhor, sai de um nível terreno e entra num nível espiritual. E eu vou mostrar para você, versículo 18. Porque Paulo tem a ousadia, irmão, de dizer para aquela igreja, que tudo que eles estavam enviando como oferta missionária para o apóstolo Paulo, tudo, irmão, tinha 2 destinatários na verdade. O primeiro era o próprio Paulo. E quando Paulo recebia aquelas ofertas, certamente ele utilizava, era muito útil. Paulo necessitava e ele usava aquilo com muito carinho. E a igreja de Filipos mandou tanto, a ponto de Paulo dizer: olha, eu estou cheio. Pode ler lá, versículo 18. Paulo diz quanto às ofertas de Filipos: olha, eu estou cheio. Que bom que fosse sempre assim. O pastor chegar no final do mês e dizer: irmão, nós estamos cheios, todas as contas pagas. Não precisa de nada, a gente tem até para investir mais. Paulo foi o primeiro destinatário, mas tem o segundo. E esse segundo é o próprio Deus. Porque Paulo vai dizer que tudo isso subiu a Deus como um aroma suave, uma oferta aprazível ao Senhor. É claro que Paulo tem em mente aqui o incenso que era queimado lá no templo. Mas pensa comigo, irmão. A forma que Deus recebeu é diferente da forma de Paulo. Paulo recebeu e para ele era muito útil aquilo era necessário. Mas Deus não tem necessidade de nada. Nada que a gente faça para o Senhor vai deixá-lo cheio, como deixou o apóstolo Paulo. Porque Deus é satisfeito em si mesmo, Deus é completo em si mesmo. Deus não precisa de nada que a gente ofereça. Mas, como eu disse, se Paulo recebeu de uma maneira, Deus recebeu de outra. Porque para Deus não é para deixá-lo cheio. Para Deus é só por um objetivo. É para que Ele sinta prazer em nossa vida. É para que Ele olhe para mim, para você, e olhe para mim e para você como algo agradável. Uma oferta agradável diante do Senhor. Tem muita gente que diz assim: eu quero te agradar, Senhor. Como faço para agradar a Deus? Primeiro leia a Bíblia que você vai descobrir. Tudo e a forma e o jeito certinho de você agradar a Deus está na Bíblia. E uma delas, irmão, é ajudando a obra missionária. Porque Deus tem prazer. Deus, Ele se agrada disso. Aliás, até eu quero mudar uma coisa na minha vida financeira. Já há um bom tempo, eu e a Sara, nós trabalhamos com planilha na nossa vida financeira. Todo mês ali tem o que entra e o que sai. Despesas e o que a gente guarda no final. E a partir do mês que vem eu quero mudar uma coisa. E graças a Deus a gente é dizimista, fiel. Uma graça de Deus, já desde que é jovem na igreja. Mas o dízimo está lá na despesa, pastor. E na verdade, dízimo não é uma despesa. Não. De acordo com o que nós aprendemos aqui, dízimo não é uma despesa. Dízimo é um investimento. Dízimo é um investimento na obra do Senhor. Quando a obra de Deus cresce, nós colhemos os frutos também. A ponto de Paulo falar o seguinte, que Deus, olha a oração de Paulo, preste atenção nisso aqui, que o Senhor abençoe vocês, supra as vossas necessidades, segundo as suas riquezas. Ah, que coisa maravilhosa! Segundo as riquezas de Deus. Já parou para pensar nisso? O que é ser abençoado por Deus segundo as suas próprias riquezas? Primeiro, nós sabemos que as riquezas de Deus são ilimitadas. Segundo, tem uma coisa que eu sempre digo, eu gosto de usar essa ilustração. Quando você vai dar um presente para alguém, você sempre dá segundo a sua condição, sim ou não? Sim. Você não vai pegar o nome de alguém lá no amigo secreto, se comprometer
no Serasa, no cartão de crédito, for comprar um presente além da conta que você pode pagar. Ninguém faz isso. Você dá um presente segundo a sua condição. E o presente fala tanto de quem recebe como de quem dá. Mas a questão aqui para mim e para você é a questão de quem dá. Quando você vai dar um presente para alguém, eu acredito que não. Alguém tem o costume de pegar o presente, jogar numa sacola e dar para a pessoa? Quando você vai dar um presente, chega o Natal, ou uma outra época, um aniversário, você pega aquele presente, você embrulha ele, você prepara, você deixa separado e você entrega para a pessoa. Põe um cartão, escreve alguma coisa e você entrega para a pessoa, porque ali vai o teu nome também. É um presente segundo as suas riquezas, proveniente dos teus recursos. Deus é a mesma coisa. Você acha que existe alguma riqueza na terra comparado com a riqueza de Deus? Sim ou não? Não existe. E você acha que quando Deus vai abrir a despensa do céu para te abençoar de alguma maneira, vai mandar o presente de qualquer maneira, embrulhado numa sacola maltrapilha? Sim ou não? Também não. Porque vai o nome dele. Por isso que Paulo diz, segundo as suas riquezas. Olha que coisa interessante. Eu fiquei meditando essa tarde em glória. O que isso quer dizer? E eu já vou terminar, irmão, fica tranquilo. Glória fala de algo inatingível. Nós não podemos alcançar. Nós sabemos que as bênçãos de Deus vêm de algo que nós não podemos alcançar. Aonde Deus está, o lugar onde Deus está, é inalcançável para nós. Mas graças a Deus que o versículo não termina aqui. Porque ele diz, segundo as suas riquezas, em glória, por Cristo Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo? As bênçãos que para nós são inalcançáveis, porque não temos condições suficientes, não teríamos mérito suficiente para adquirir essas bênçãos, para receber essas bênçãos, estas bênçãos que não poderíamos receber, porque é inalcançável para nós. Eu e você podemos receber, sabe em quem? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus você recebe estas bênçãos. É por isso, irmão, que eu recomendo para todos vocês, coloque isso como um princípio na sua vida a partir de hoje. Eu quero, em nome de Jesus, sair da esterilidade e entrar nesse campo fértil. Eu quero ajudar a obra de Deus. Eu quero contribuir. Eu quero dizimar. Sabe, eu posso dizer uma coisa com toda certeza. Quem dizima, irmão, com regularidade, todos os meses, quem faz isso, irmão, é difícil ver uma situação dessa, em que a pessoa está toda enrolada. O dizimista pode passar dificuldade? Pode. Pode deixar de pagar uma conta tudinho ou outra? Pode. Mas como todo mês ele está ali aplicando a sua generosidade, porque também quem dizima geralmente não dizima apenas, ele oferta ao longo do mês. Quando o pastor faz um propósito, ele oferta também, ele ajuda, ele dá o seu nome, ele levanta a sua mão, ele está ali sempre ajudando. Por quê? Porque ele resolveu se envolver com a obra de Deus, ele resolveu se comprometer, e é por isso que Deus abençoa também. Eu gostaria de falar para vocês aqui, porque eu falei até agora como a igreja de Filipos contribuiu para o progresso do Evangelho. Eu gostaria de falar para vocês também como Paulo, nesses versículos, também contribuiu para o progresso do Evangelho. Mas não dá mais tempo, eu vou pedir para você ficar de pé. Vou fazer algo que eu aprendi no comecinho do meu ministério. É melhor deixar com sede de que quero mais. Sabe, outro dia eu termino essa mensagem de que cansado. Mas eu acredito de todo o meu coração que o principal eu passei para vocês. Se você tiver no seu alcance de fazer algo a mais pela obra do Senhor, como você disse no começo desse culto, respondendo com sim, não deixe para amanhã.
Paulo, ele diz o seguinte nesse texto: eu sei passar por todas as situações, eu sei passar fartura, eu sei passar necessidade. Por quê? Porque Paulo, ele era contente. Paulo, ele era contente em Cristo Jesus. Por isso que ele podia passar tudo isso. Por isso que ele vai dizendo nos versículos mais famosos da palavra de Deus: tudo posso naquele, que pode muito bem ser traduzido que posso todas as coisas em Cristo que me capacita. Sabe o que Paulo está dizendo, irmão? Eu não vou esperar para fazer a obra de Deus quando o clima estiver favorável, quando tudo estiver bem. Eu não vou esperar para plantar ou para fazer alguma coisa quando as coisas estiverem do jeito que eu gostaria. Não vou esperar. Não. Porque eu tudo posso aquele que me fortalece. Porque se eu fizer, ele me capacita. Tem gente que fica esperando a capacitação anos e anos, e a capacitação não vem. E eu sei por quê. É porque você não começou a fazer a obra de Deus. Porque Deus não chama capacitados, Deus chama e capacita para a obra dele. Se eu perguntar para você, o que é necessário para fazer a obra de Deus? O que é necessário? Deixa eu fazer essa pergunta. Responda para mim, o que você acha necessário para fazer a obra de Deus? Você acha necessário para fazer a obra de Deus orar? Sim ou não? Ler a Bíblia? Fazer um curso de teologia? Aliás, amanhã a gente vai ter mais uma aula e está tremendo, pastor. Eu gostaria que mais pessoas participassem, viessem aprender a palavra de Deus, viessem descobrir essas riquezas que eu estou falando para você nessa noite. Mas voltando aqui, você acha importante essas coisas para fazer a obra de Deus? Tudo isso é importante. Mas tem uma coisa que vem antes de tudo isso, e que Paulo entendeu. E Paulo fala de um jeito como se fosse um segredo, porque em algumas traduções está: olha, eu descobri um segredo. Depois lê na sua casa o versículo 14: eu descobri um segredo. Ou ele diz: e eu fui instruído. Como algumas religiões pagãs que existiam na época, que para você progredir na religião, você tinha que fazer algum rito, e conforme você ia fazendo, você ia descobrindo coisas novas. E você sabe, irmão, que pela palavra de Deus nada é oculto, tudo é esclarecido para nós. Mas tem umas coisas que a gente só entende, irmão, quando a gente sai da zona de conforto e a gente vai finalmente fazer a obra de Deus. É o que Paulo entendeu. Porque quando Paulo foi fazer a obra de Deus, um homem cheio de letra, de estudo, de oração, capacitado mais do que qualquer outro apóstolo, ele descobriu que tudo isso era bom, pastor. Mas não era o mais importante ainda. Sabe o que era o mais importante? A suficiência em Cristo. Quando ele entendeu, por isso que ele diz: quando eu descobri isso em segredo, quando eu fui instruído nisso, aí sim eu posso passar por qualquer situação. Porque você vai ver casos na história da igreja, como a gente está aprendendo aqui, gente que orava muito, como os monges, eles se isolavam, pastor, iam para os montes, oravam 10, 15 horas, alguns faziam até voto de silêncio para não pecar. Mas me diga, como que eles iam pregar o evangelho dessa maneira? Porque não é santidade fora do mundo, a Bíblia fala para a gente viver em santidade dentro do mundo. Da mesma forma, se você só estudar, só ter letra, quantos e quantos teólogos a gente estuda, lê sobre eles, e eles esfriaram na fé, ou pior, se apostataram. Todas essas coisas, quando você faz, elas evidenciam apenas uma verdade. Quando você ora para fazer a obra de Deus, quando você lê para poder fazer melhor e com qualidade a obra de Deus, isso evidencia uma coisa: de que você precisa mais de Cristo para fazer a obra dele, de que só Cristo é suficiente para você ter condição de sair de casa, vir na igreja, levantar a mão e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser mais usado na obra do Senhor. Oh Espírito Santo, eu ouço a tua voz neste lugar. É somente assim, irmão, quando a gente entende que é por meio dele, para ele, para
para ele, como Paulo vai terminar aqui, quando ele olha para tudo isso, ele é como que arrebatado, diz: só glória ao nome do Senhor, glória a ele para todo século. Quando nós entendemos, irmãos, que não é nós, mas Ele em nós, Cristo em nós, Ele é suficiente em nós, a gente oferta com alegria, a gente não fica pesaroso para fazer a obra de Deus, a gente quer fazer mais, e Deus sabe, meu querido, minha querida, as suas limitações, o que você pode ou não pode fazer, mas uma coisa eu quero dizer para você: saia da zona do conforto, faça diferente esse ano, contribua mais, ore mais, se envolva mais, procure o pastor Disseu, manda mensagem para ele: eu quero ser útil, eu quero ajudar, eu quero ir na arrecadação do Coração Solidário, eu quero fazer teologia, porque eu não quero viver da mesma maneira, eu quero ser abençoado por Deus, eu quero viver uma vida de bênçãos. Eu quero orar pela sua vida, eu já vou terminar. Coloque uma mão no seu coração. Oh Espírito Santo, que essa palavra possa achar guarita nos corações, Senhor, que possamos entender, Pai, que possamos entender, ser iluminado pelo Teu Espírito Santo, Pai, destas verdades tão grandiosas e tão maravilhosas, Senhor. Levanta aqui no nosso meio, Pai, uma igreja como a igreja de Filipos, Senhor, que se envolve, que se dedica, que contribui, que ora, Senhor, que tem interesse em ver o Evangelho progredindo, que tem interesse em ver a igreja crescendo, que se preocupa, Senhor, com as necessidades do Teu reino e da Tua obra, Senhor, que o Teu Santo Espírito que está neste lugar possa envolver os nossos corações, possa reacender a chama que está se apagando, possa levantar aqueles que estão caídos, Senhor, e fazer algo novo em nosso meio. Ó Espírito Santo, que o Senhor possa encontrar os corações abertos, Senhor, para que o Senhor possa fazer uma obra maravilhosa, para que o Senhor possa mudar vidas aqui, Pai, vidas que quem sabe estão totalmente estragadas, Senhor, a vida financeira, a vida familiar, Senhor, a vida espiritual, estão por um fio, Senhor, mas que o Senhor possa reconstruir, que o Senhor possa restaurar, que essa palavra, Senhor, possa fazer efeito, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa fazer dessa palavra uma semente em um campo fértil, e que ela possa crescer, florescer e dar frutos no tempo certo, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Pastor Disseu.